Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui sobre a história do dinheiro, né? Pra gente entender lá como que começou tudo isso e o que a gente pode esperar para o futuro dessa tecnologia, né? Antes de mais nada, eu sugiro que vocês assistam o vídeo, vou chamar ele de vídeo 0 ali, que é o vídeo que fala sobre as nove características ali, baseado nos conceitos que Aristóteles trouxe, né, sobre a definição de dinheiro. Então é legal a gente ver esse vídeo primeiro, a gente acompanhar e ver o que realmente é dinheiro, do que se trata essa tecnologia, e aí então a gente acompanhar durante a história como que ela foi evoluindo. E esse é o primeiro vídeo e nós vamos falar hoje, entender hoje como que surgiu as primeiras formas ali do dinheiro. Então, né, e já partindo pro primeiro ponto aqui, que foi o escambo, né, que nada mais é do que a troca, que acontece desde da época que o mundo é mundo, que o homem é homem, que as pessoas trocam coisa entre elas ali, e ela exige que haja uma dupla coincidência, né, da pessoa, eu querer dar, ou vender, ou trocar, no caso, com uma pessoa que tem uma coisa que eu quero e ela quer o negócio que eu tenho, entendeu? Então o escambo sempre dependeu disso e foi assim durante milênios aí do princípio da nossa história como humanidade, né? E aí então, depois de um tempo, as pessoas começaram a sentir essa necessidade e aí então foram surgindo as primeiras coisas que poderiam ser usadas para facilitar essa troca. Então o dinheiro surge nada mais nada menos como um facilitador de troca. E aí a gente tem registros, né, das primeiras coisas como dinheiro. Então tem alguns exemplos aqui, por exemplo, as conchas caurí, né, que foram lá da China antiga, né? Tem registro de 3.000 anos antes de Cristo lá, que é aquelas conchinhas, já viu aquelas conchinhas que você vai na praia, tem as pulseiras que a galera vende e tal, aquelas conchinhas que tem vazadinha no meio, exatamente aquelas conchinhas ali era usada como meio de troca, né? Como facilitador de troca. Então, vamos supor, eu tenho um machado de pedra, eu quero trocar por peixe. Aí, num escambo, o pescador ali, o cara teria que querer um machado de pedra para trocar os peixes dele nisso. Então é uma coincidência. Mas já que existe, já como facilitador de troca, o cara poderia querer maçã. Ele tem peixe em abundância, ele quer maçã. Então a gente faz uma troca ali baseado no facilitador de troca, que nesse exemplo aqui é as conchas caurí, né? Então a gente pode negociar através disso. Eu posso adquirir coisas eu posso adquirir o meio de troca, por exemplo, né? E comprar a coisa que eu efetivamente quero. Então ele torna esse terceiro fator ali como algo que facilita as trocas entre pessoas, né? Outra coisa também foi o sal, que veio aí, foi mais ou menos ali desde 500 antes de Cristo para 500 depois de Cristo também. Nesse período ali o sal foi muito utilizado, principalmente na África, né? O sal tinha muito valor nessa época, porque não tinha geladeira, eles usavam o sal para conservar carne, principalmente conservar alimentos de forma geral. E principalmente mais para o meio do continente ali, tinha lugares que 1 quilo de ouro valia 1 quilo de sal, sabe? Tipo assim, pau a pau ali, de tanto que o sal era valioso. E ele era transportado em barras, assim, barras duras mesmo, mas que você conseguia partir essas barras no meio. Então, essa é um ponto importante. Você viu o vídeo que eu falei lá das 9 características, a divisibilidade é uma coisa importante no dinheiro. Então, você conseguia comprar coisas de menor valor com essas barras de sal, justamente porque elas eram divisíveis também, né? E pouco antes de Cristo, assim, também mais ali na região da Europa, né, que tem esse registro, né? Eles usavam muito gado, também usava boi, ovelha, para justamente fazer essas trocas, né? Eram
mais um tipo de meio que objeto diferente usado como meio de troca. Então também não precisava da dupla coincidência para ocorrer. Então, boi era usado tem registro, por exemplo, na Irlanda de usar como dote para casamento e tal, e também era considerado uma reserva de valor, né? Porque por mais que sejam perecíveis, né, os animais, digamos assim, então é muito diferente do que grãos, por exemplo, que estragam e aí é uma porcaria. Imagina você usar maçã como dinheiro. Aí você usa a maçã como dinheiro, daí 3 dias a maçã tá podre já, não serve para nada, entendeu? E só que a reserva de valor de animais, assim, tipo, beleza, os animais morrem, só que eles se reproduzem. Então, você consegue guardar valor ao longo do tempo, né? E eles tinham um valor em si, né? O gado da carne, ali, a cabra também, dá leite e ser usado como tração para puxar a carroça, enfim, tudo mais. Nessa época era muito utilizado também como esse meio de troca, né? E mais um exemplo bem diferente, bem curioso também, que são as pedras Rai, né? Muito falado também no meio do pessoal que fala sobre o dinheiro, justamente por ser interessante, que eram pedras numa sociedade na ilha Iap, né? Que era uma ilha ali que ficava no extremo leste assim das Filipinas, né? Muito ao sul do Japão ali. E essas ilhas meio que isoladas, tinha uma sociedade isolada, né? No meio do mar ali. E eles usavam essas pedras de calcário, e tinha pedra que chegava a 4 metros de diâmetro, gigante. E elas tinham um buraco no meio também que eles usavam para carregar. Ela passava o tronco, né? Aí a galera botava aqui no ombro e usava para transportar. Só que o curioso é que a maioria delas nem saía do lugar. A sociedade ali era tão pequena e todo mundo conhecia todo mundo assim, que eles conseguiam passar o valor ali de dinheiro daquelas pedras oralmente. Então, por exemplo, aquela pedra ali de 4 metros que está encostada naquela árvore ali é do João. Quem falou? Consenso comunitário. Todo mundo sabe que aquela pedra é do João. Então, vamos supor que o João quer comprar alguma coisa, uma embarcação, sei lá, do Pedro. Aí todo mundo vai saber, agora aquela pedra é do Pedro, porque todo mundo, o consenso ali da comunidade já sabe e transmite essa informação oralmente, né? Tem um caso até curioso que tinha, tipo, dessas pedras mesmo, no fundo do mar, tipo assim, naufragada, mas mesmo assim ela tinha valor, porque justamente pela questão da confiança. Pô, todo mundo sabe que aquela pedra está afundada lá, portanto ela ainda continua tendo esse valor de dinheiro, ainda considerado sendo como dinheiro, mesmo que as pessoas não pudessem ir lá e pegar nela, né? Bem parecido com a ideia do Bitcoin, né? Que muita gente fala, mas eu não consigo pegar o Bitcoin. Pois é, essas pedras aí antigamente o pessoal não podia pegar também e funcionava como dinheiro. E ela deixou de funcionar depois que navegadores europeus lá e tal descobriram esse meio de dinheiro e descobriram que tinha até hoje, né? Tem a ilha de Palau, que é uma ilha mais próxima ali dessa ilha de Iap, que era da onde eles traziam essas pedras, né? Porque não tinham ali na região deles. E aí inflacionaram de vez, os europeus foram lá, pegaram essas pedras, meio que fizeram igual e jogaram na economia lá de Iap, destruindo completamente o valor daquelas pedras ali enquanto dinheiro. E ela funcionou até o século XVIII, na real, sabe? É uma coisa, se você pensar na história inteira do dinheiro, é uma coisa meio que até recente, né? E hoje ela continua lá, mas mais como registro histórico, assim, né? Como parte daquela cultura ali secular, milenar ali de dinheiro, né? Bom, galera, é isso. Esse foi o primeiro vídeo, essa introdução
ao dinheiro, do escambo até as primeiras coisas ali que foram utilizadas como troca, né? Algumas coisas assim relevantes e muito, que tiveram muito destaque. Outras coisas também foram usadas, como eu dei o exemplo aqui de grãos e tal, mas não eram coisas muito efetivas, justamente por ser perecíveis e tudo mais. Mas esse foi um jeito de abranger os principais pontos, as principais coisas que foram usadas primeiramente como dinheiro. E continue acompanhando aqui a série, que a gente vai caminhando aí pela história da humanidade, falando um pouco dessa história, de como que a gente chegou até onde a gente está hoje, né, em relação ao dinheiro, e o que a gente pode esperar do dinheiro num futuro próximo aí. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, deixa o seu comentário também, que você achou aí de mais curioso dessas primeiras coisas usadas como dinheiro, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Tchau.